Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos mais uma vez no nosso curso de irradiação ou de atendimento à distância. Hoje, estudando a nossa aula de número 8, onde nós vamos estudar sobre o trabalhador da irradiação. Que bom contar mais uma vez com a sua companhia. Se você, por outro lado, está chegando agora, é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite e inscreva-se em nosso canal. Inscrevendo-se, você vai ter a oportunidade de conhecer os nossos cursos, as nossas aulas e aproveite e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Tendo a oportunidade de se inscrever, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Meus queridos amigos, hoje, no nosso estudo, nós vamos estudar então sobre o trabalhador da irradiação. Vejam bem aqui no que tange ao trabalhador da irradiação, nós já tivemos a oportunidade de estudar outras aulas, certo? Essa é a nossa aula de número 8. Nós já tivemos a oportunidade de estudar com você sobre as noções gerais da irradiação, sobre os fluidos, sobre os centros de força, sobre concentração, sintonia e pensamento, sobre o mecanismo da irradiação. Estudamos também sobre as técnicas de irradiação, a preparação do enfermo e dificuldades da tarefa. Estudamos ainda sobre a importância da prece. Hoje vamos ver sobre o trabalhador da irradiação. A nossa próxima aula será sobre diretrizes da atividade e, por fim, nós iremos finalizar com a aula de número 10, que vai nos trazer exercícios práticos para a nossa atividade de irradiação. Na aula de hoje, nós vamos ver requisitos para ser trabalhador, procedimentos do trabalhador, competências do trabalhador. Vamos trazer uma reflexão e a nossa bibliografia que você já conhece. Mas você sabe que as nossas aulas são divididas em parte 1 e parte 2. Então, a nossa aula de número 8, parte 1, que é hoje, nós vamos estudar os pontos 1 e 2, requisitos para ser trabalhador e procedimentos do trabalhador. E na aula 8, parte 2, veremos os pontos 3, 4 e 5. Então, fique sempre atento para acompanhar as nossas aulas. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje exatamente abordando sobre os requisitos para ser trabalhador. E o primeiro que nós colocamos aqui é vigilância e oração. O trabalhador precisa estar sempre vigilante aos seus pensamentos, palavras, emoções e ações, procurando trabalhar suas fragilidades. E a oração é poderoso auxílio, pois conecta o homem com a espiritualidade amiga que inspira boas resoluções. Vejam que nós já falamos aqui que o trabalhador da irradiação, quando ele irradia seus fluidos vitais e seus fluidos espirituais também. E quanto mais moralizado, quanto mais elevado, quanto mais saudável organicamente e espiritualmente ele estiver, mais saudáveis serão os fluidos que ele emite e, consequentemente, maior auxílio ele poderá promover. Então, é importante nós estarmos vigilantes nos nossos pensamentos, palavras, emoções, ações, para que nós possamos realmente nos conectarmos com o bem não apenas na hora da atividade, mas sempre. Quanto mais vigilante eu estiver, quanto mais cuidado com esses aspectos eu tiver,
mais moralizado eu serei e, consequentemente, melhor trabalhador e ser humano eu serei. E a oração é exatamente um instrumento, é um requisito que nós temos que ter. Como é que nós ficaremos ali durante vários minutos, que o trabalho da irradiação é um trabalho de oração por vários minutos, ali em torno de 50, 60 minutos, se eu não tenho o hábito da oração, se eu não sei orar, se a oração não faz parte da minha vida. Então, para que eu possa ser um trabalhador da irradiação, é requisito que eu tenha essa vigilância constante e esse procedimento, esse hábito de orar. Além disso, o estudo continuado. É importante que o trabalhador tenha feito ou esteja fazendo pelo menos os módulos do estudo sistematizado da doutrina espírita. O estudo contínuo não apenas esclarece acerca dos princípios espíritas, mas fortalece o homem para as vicissitudes da vida, evitando que ele se enfraqueça e abandone os compromissos assumidos. Nós precisamos lembrar que o estudo é algo que deve acompanhar todo trabalhador espírita. Nós não devemos apenas realizar um curso de irradiação e pararmos os nossos estudos. O estudo é fundamental, nós precisamos entender sobre a doutrina espírita, ter o conhecimento que nos liberta. E nós colocamos aqui pelo menos os módulos do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, em seus 3 módulos. Mas o ideal é que nós possamos estudar muito além do ESD. E já aproveito e informo a você que nós temos disponível no nosso canal o estudo completo do ESD em seus 3 módulos. E como você já sabe, todos os estudos do canal são gratuitos. Então basta você procurar a playlist do ESD Tomo 1, ESD Tomo 2 e o ESD Tomo Único, que chamamos informalmente de Tomo 3. Perfeito? Então veja, o estudo esclarece acerca dos princípios espíritas, mas não apenas traz o conhecimento, fortalece o homem para vivência da vida, para lidar com as vicissitudes, as adversidades que a vida nos proporciona, nos auxilia para que nós não nos enfraqueçamos diante dos problemas e principalmente não abandonemos os compromissos assumidos, as tarefas, que é algo que ainda verificamos muito fortemente. É exatamente o abandono dos compromissos assumidos. Então, é um cuidado que nós precisamos ter sempre. Diálogo elevado antes e depois da tarefa. Eu não posso ter o hábito ou buscar diálogos, conversações sadias apenas ali na hora do meu trabalho. Que tipo de pensamentos eu vou conseguir ter se eu não tenho o hábito de ter diálogos e conversações mais enobrecidas? Passo dias e dias numa conversação pouco construtiva, de uma conversação ainda muito voltada para o mundo material, e aí eu vou querer, em apenas 1 hora por semana, conseguir elevar o meu pensamento? Será que eu vou conseguir se o hábito da minha vida é diferente? Então é importante nós entendermos a necessidade de nós começarmos a nos elevar, a termos diálogos mais sadios e construtivos. Então, reunir os pensamentos em torno de um ideal superior. Como o trabalhador espera conectar-se mentalmente com os trabalhadores espirituais da tarefa, se não estiver em sintonia com eles? Essa sintonia, queridos amigos, não se inicia apenas na hora da atividade, mas muito tempo antes e deve seguir após a realização dos trabalhos.
Então, como eu já disse, tem que ser um hábito, algo contínuo, natural e espontâneo da vida do trabalhador espírita. Busca pelo aperfeiçoamento moral, pelo equilíbrio interior. Isso então é fundamental e relevante. Essa deve ser a meta a qual todos nós, cristãos e espíritas, devemos envidar os nossos esforços. Conquanto saibamos ser imperfeitos, sabemos disso, não podemos permanecer assim, mas utilizando todos a luz do Evangelho para renovar os nossos corações. Precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento constante, o nosso equilíbrio interior. Quanto mais, como nós já dissemos, quanto mais aperfeiçoados, espiritualizados e elevados nós formos, melhores serão os fluidos que nós emitimos. Melhores serão, na verdade, os resultados do trabalho de irradiação que eu desempenho. Então, nós precisamos buscar ser o melhor que nós pudermos aqui na atual existência. Sim, sabemos que somos imperfeitos. Sim, sabemos que não conseguiremos sair desta vida numa condição de anjos. Sim, sabemos que o processo de evolução é lento e gradual e que a natureza não dá saltos. Mas sim, nós devemos buscar continuamente a nossa melhora. Sim, nós devemos nos esforçar para sairmos desta existência melhores do que aqui chegamos. E isso é plenamente possível. Isso é a meta de todos nós encarnados. Então, é nesse sentido que nós devemos verdadeiramente trabalhar. Eu, você, todos nós, não apenas o trabalhador, toda a humanidade, mas para o trabalhador isso é essencial. O trabalho, e vejam bem o que eu vou dizer agora, o trabalho não é a finalidade em si. O trabalho é apenas um instrumento para a transformação moral do homem. A finalidade, o objetivo de todos nós aqui na Terra é exatamente a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento, o nosso crescimento espiritual. Então, o trabalho é um instrumento que Deus nos proporciona para que mais facilmente nós alcancemos este objetivo. Mas o trabalho não é o objetivo em si. Perfeito? Portanto, vamos trabalhar, precisamos trabalhar esse aperfeiçoamento constante. Acendrado amor aos semelhantes. Queridos amigos, como falar de irradiar fluidos salutares para os nossos irmãos se não tivermos amor? Será que isso é possível? Nos diz aqui então, a tarefa de irradiação precisa essencialmente de vibrações de amor, que serão destinadas em forma de medicamento para quem dele necessita. Se o trabalhador não buscar desenvolver cada vez mais a centelha do amor divino em seu espírito, não terá como auxiliar a contento. Quando nós estamos doando, nós não estamos doando pensamento, nós estamos doando energia. O nosso pensamento, bem direcionado para o bem, faz com que nós consigamos doar os nossos fluidos. E como vocês sabem, os nossos fluidos, eles são o reflexo do que eu sou. Eles são um reflexo daquilo que eu emito. Eles são um reflexo daquilo que eu vibro. Então, se eu não conseguir vibrar amor, como é que esse amor será, como diz aqui, transformado em medicamento? Como é que esse amor, repleto de células e partículas salutares, conseguirá chegar até aquele enfermo
e promover nele a substituição das moléculas malsãs pelas moléculas sadias. Isso não será possível. Então vejam que não basta nós nos colocarmos ali e procurarmos pensar e direcionar os nossos pensamentos. Nós precisamos vibrar amor. Então eu preciso trabalhar o amor dentro dos meus sentimentos, dentro do meu coração, dentro do meu ser. Nós precisamos realmente, para trabalhar o amor, deixarmos pouco a pouco de lado o nosso egoísmo, as nossas ainda imperfeições pautadas no orgulho, que fazem com que nós muitas vezes nos preocupemos apenas com nós mesmos e não consigamos nos doar para o próximo. O trabalho de irradiação é essencialmente de amor, porque vejam, eu não estou vendo a pessoa, muitas vezes, quase sempre, eu não conheço a pessoa, outras já se encontram até no plano espiritual, porque muitos dos beneficiados são desencarnados. Então vejam que quando nós conseguimos ver a pessoa, quando ela está ali à nossa frente, parece que é mais fácil nós desenvolvermos o amor, porque nós estamos ali vendo, atestando, sendo testemunha da situação da pessoa. Mas no trabalho de irradiação, não. Nós não, muitas vezes não vemos as pessoas, nós não vemos, nós não estamos, nós não conhecemos, nós não sabemos quem são elas, mas eu preciso, mesmo sem saber quem elas são, mesmo sem conhecê-las, eu preciso amá-las. E vejam que isso exige muito mais de todos nós, porque é um despreendimento muito maior, é vibrar um sentimento por alguém que você nem conhece, e precisa ser um sentimento verdadeiro, um sentimento realmente real, digno, para que ele possa fazer efeito. Então, sem sombra de dúvidas, é fundamental para que o trabalhador da irradiação possa ser eficaz, possa ter êxito na execução da sua tarefa, ter esse amor, desenvolver esse amor em seu coração. Continuando, fé e confiança em Deus, consciente de que a sua vontade deve prevalecer sempre. Importantíssima essa observação que nós vamos fazer agora. Preste bastante atenção. Por mais que estejamos em uma tarefa de auxílio e de cura, solicitando o amparo divino para curar e ou amenizar as dores do nosso próximo, precisamos entender que a vontade de Deus é soberana e que nem sempre a cura completa ou mesmo parcial representa o melhor para certa pessoa. Entender que tudo tem seu tempo e que o Pai tudo sabe. E isso é de extrema relevância para todos nós. É claro que nós estamos na tarefa de irradiação para ajudar, para promover, dentro do possível, a melhora total ou gradual de uma enfermidade, de uma dificuldade, de um desequilíbrio, enfim, é uma atividade essencialmente de cura. Mas vejam, só quem sabe verdadeiramente o que cada um de nós necessita é Deus. Nós não estamos na Terra, prestem atenção agora, nós não estamos na Terra para curarmos as enfermidades do corpo. Nós estamos na Terra para curarmos as enfermidades da alma. Nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. E muitas vezes a cura da alma só vem através da enfermidade do corpo físico. Muitas vezes nós estamos saudáveis, fisicamente falando, mas a nossa alma está doente, escurecida, está em sombras. E aí, Papai do Céu, na sua misericórdia, nos envia uma enfermidade, por exemplo, e que pode nos debilitar por muito tempo. Mas muitas vezes, quase sempre, é aquela enfermidade, é aquela debilidade que me desperta para Deus.
para os valores do espírito, para o que realmente importa na nossa vida. E aí nós vamos pouco a pouco deixando de viver para o mundo e vamos trabalhando o nosso espírito e vivendo mais para Deus. Então é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas ainda precisam de uma determinada enfermidade, seja física, moral, espiritual, enfim, de qualquer matiz. A pessoa ainda necessita daquela enfermidade para que ela possa curar-se espiritualmente. Então, por mais que nós estejamos num trabalho de irradiação, por mais que nós estejamos ali vibrando o melhor que nós tivermos, isso não significa que a pessoa vai ficar plenamente curada ou vai ter uma completa ou uma melhora muito significativa. Melhora a pessoa sempre vai ter. Ela sempre vai ter a oportunidade de aliviar as suas dores, de amenizar as suas crises, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, garantir que vai haver uma cura completa. Então, nós precisamos ter fé e confiança em Deus, termos a consciência de que a sua vontade, a vontade do Pai, ela é e deve ser sempre soberana, e que nós precisamos ter essa compreensão e compreender que nós temos que nos curvar a ela, mesmo que não seja muitas vezes aquilo que eu gostaria, mas certamente é aquilo que eu necessito. Ainda preciso de rotina, disciplina e humildade. As dificuldades da vida são muitas. Se o trabalhador não for disciplinado para com os compromissos assumidos com a tarefa, facilmente a abandonará. Estabelecer uma rotina de trabalho e de prioridades ajuda o tarefeiro a continuar no trabalho. Essencial a humildade em todo o trabalho cristão, consciente de que somos apenas instrumentos de Deus, sendo Ele o grande benfeitor das almas humanas. Nós temos muita dificuldade para mantermos os nossos compromissos. A nossa disciplina ainda é muito falha. Então, é bom nós estabelecermos uma rotina de trabalho, uma rotina de compromissos, nós buscarmos ser disciplinados. Precisamos, o trabalhador precisa ser disciplinado para que ele não assuma um trabalho e depois, em função de vários outros aspectos da sua vida, ele abandone aquela atividade assumida. E precisa ter humildade, sim, consciente de que nós mesmos não fazemos nada. Nós apenas somos instrumentos de Deus. Quem faz tudo é o Pai. Nós estamos ali como humildes servos do Pai. Nós não estamos ali para levar ninguém até nós, mas sempre para levarmos e conduzirmos as pessoas até o Pai. Então, realmente, essa rotina de trabalho, esse estabelecimento de prioridades é importante para que nós consigamos realmente nos mantermos na tarefa. Por isso que mais vale as pessoas terem uma tarefa, uma atividade e serem extremamente disciplinados para com elas, do que assumirem várias atividades dentro da casa espírita ou fora dela e depois começarem a falhar, porque não conseguem manter essa disciplina, essa rotina de trabalho. Então, no início, nós somos muito empolgados, queremos todos os trabalhos possíveis e nem sempre conseguimos nos ajustar nosso tempo, nossos compromissos para isso. Então, cuidado nesse aspecto também. E agora, então, já terminamos os requisitos para sermos trabalhador e vamos finalizar exatamente com procedimentos do trabalhador. Então, vejam bem o que nós podemos e devemos fazer para que possamos realmente ser melhores trabalhadores da irradiação. Então, nos dias de realização da tarefa, os trabalhadores deverão alimentar-se moderadamente, evitando carnes, gorduras, condimentos e etc.
assim como evitar atividades físicas excessivas que promovam dispêndio de muita energia. E isso aqui é uma necessidade não apenas do trabalhador da irradiação, mas nós falamos também isso quando nós ministramos o curso da fluidoterapia, do passe, que inclusive também consta em nosso canal de forma gratuita para você. E porque essa é uma necessidade, é um procedimento do trabalhador, porque ele está doando fluidos. Ele está essencialmente doando fluidos com o objetivo de auxiliar na cura. E os nossos fluidos, portanto, quanto mais salutares eles estiverem, mais efetivos eles serão. Então, comidas muito condimentadas, gordurosas, carnes vermelhas, principalmente, chocolates, pimentas, tudo isso meio que contamina os fluidos. Meio que não, contamina efetivamente os fluidos, deixando eles mais impuros e, consequentemente, menos propícios, menos adequados para o trabalho da irradiação. Então, nós, se pudermos termos uma alimentação realmente mais leve, é o ideal, porque se nós vamos nos comprometer com o trabalho da irradiação, precisamos saber que o cuidado com a alimentação é algo que vem junto. E por que evitar atividades físicas excessivas? Porque o dispêndio de energia e de fluidos é muito grande. E eu não preciso doar energia, eu não preciso doar fluidos. Se eu realizo atividades físicas muito fortes, seja arrumar uma casa, seja, por exemplo, atividades sexuais, seja uma atividade esportiva, tudo isso faz com que haja um dispêndio energético grande. E aí o que acontece? Vai faltar fluidos e energia para o trabalho da irradiação. Então, o ideal é que eu possa me preservar, pelo menos no dia da irradiação, para que eu possa estar com a minha condição orgânica o melhor possível para doar esses fluidos, certo? E talvez você esteja se perguntando que, Evelyn, eu já ouvi algumas vezes que nós devemos evitar atividade sexual antes da tarefa, no dia anterior da tarefa. Por quê? O sexo é algo ruim? Não é isso. O sexo, quando ele é feito entre pessoas que se amam, entre parceiros que se conduzem no bem, o sexo em si é maravilhoso. A dificuldade, o problema não é isso. O problema é exatamente o gasto, o dispêndio de energia durante a atividade. Então, a pessoa, ali há um dispêndio de energia, a pessoa gasta energia e aí dificulta a emissão dessa energia na hora da tarefa. Agora, atividades sexuais é, mal desequilibradas, não bem direcionadas, como tem muitas pessoas que veem no sexo ainda algo extremamente sensual, buscam unicamente o prazer material e não a sublimação do espírito, aí isso não é positivo. Além de ter o dispêndio energético, ainda contamina a qualidade dos fluidos, porque ela fica ali mais encharcada de fluidos densos, pesados, materiais, sensuais. E aí, além de ficar com menos energia, ainda contamina os fluidos que tem. Perfeito? Que mais? Evitar conversas não construtivas, pensamentos e atos que possam comprometer o bom funcionamento do trabalho e eliminar o álcool e o fumo. Então, todos os vícios que eu puder eliminar são necessários. Álcool, fumo contaminam os meus fluidos igualmente. Conversas, pensamentos e atos que não sejam bons também contaminam os meus fluidos, porque isso é um reflexo do que eu sou. Então, com certeza, procurar evitar essas atitudes, esses vícios, tudo isso vai promover um desenvolvimento melhor e mais adequado da tarefa. Fornecer ao solicitante todas as informações necessárias para o melhor desempenho do trabalho, inclusive o formulário.
Então, é importante para o trabalhador, como procedimento, ele informar aquelas pessoas que estão ali, que vão colocar o nome de alguém. É importante eles saberem como o trabalho se realiza, para que eles possam também contribuir com os seus pensamentos, como nós vimos, com a questão do endereço fluídico. Tudo isso é importante. Então, esse contato, esse esclarecimento, esse fornecimento das devidas informações, isso não pode ser olvidado pelo trabalhador da irradiação. Indicar ao solicitante e ao paciente, quando possível, a evangelioterapia, ou seja, a implantação do evangelho no lar. Nós sabemos que a cura, ela é essencialmente do espírito, e o paciente precisa, e quem solicita, precisa também fazer a sua parte. Não é só esperar que o trabalho ali do centro faça o seu papel, mas nós precisamos fazer a nossa parte, realizando o Evangelho no lar o máximo de vezes possível, não só uma vez por semana, mas se eu puder fazer mais vezes, ainda melhor. E por fim, jamais garantir a cura ou fixar prazo para o restabelecimento dos doentes. Isso então é fundamental, porque nós sabemos, queridos amigos, como nós vimos há pouco, que nós não temos como prometer a cura, porque isso só depende de Deus. Nós estamos ali para ajudar, mas não podemos jamais garantir ou fixar prazo para o restabelecimento, porque isso não cabe a nós. Nós não temos condições de saber isso. Certo? Meus queridos amigos, então nós vamos nesse momento finalizando a parte 1 da nossa aula de número 8 sobre o trabalhador da irradiação. Ainda tem mais conteúdo para você. Espero que você tenha gostado desta primeira parte da aula, que tenha sido útil para você. Eu só tenho a agradecer a sua companhia. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Caso você tenha deixado, tá? Caso você tenha ficado, com alguma dúvida, coloque nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você. E se você acha que o conteúdo desta aula vai ser útil para alguém, compartilhe o nosso vídeo. Queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.